Olá a todos, eu me chamo Lucas Alvarenga da Silva, sou doutorando no programa de pós-graduação em Sociedade, Natureza e Desenvolvimento, sob orientação do professor Dr. Lauro Euclides Soares Barata. E hoje irei apresentar meu trabalho de tese com o título Perfil Químico, Potencial Anti-Leishmania e Imunomodulador de Extratos e Substâncias Isoladas de Plantas da Amazônia. Para começo, é importante sabermos o que é a leishmaniose, ou o que são as leishmanioses. Elas são fontes de doenças que vão acometer tanto humanos quanto animais, que são causadas por aproximadamente 20 espécies de protozoários pertencentes ao gênero Leishmania. Essas doenças elas são classificadas pela Organização Mundial da Saúde como doenças tropicais negligenciadas, ou seja, são doenças causadas por agentes infecciosos ou parasitas que afetam principalmente populações de baixa renda em estado de vulnerabilidade e que têm um investimento reduzido tanto em pesquisa quanto na produção de medicamentos ou em seu controle. Mas como a leishmaniose é transmitida? O ciclo de transmissão dessa doença, ela geralmente envolve tanto hospedeiros animais quanto humanos. Tudo começa quando o mosquito Phlebotominium fêmea, também conhecido como mosquito palha, pica um hospedeiro infectado, por exemplo, um ser humano ou um cachorro. Durante essa picada, também chamada de repasto sanguíneo, o mosquito ele vai ingerir sangue desse hospedeiro que contém formas amastigotas de leishmania. Essa é uma forma que fica livre e circulante dentro do sangue do hospedeiro infectado. Ao ingerir esse sangue, essa forma mastigota ela entra no intestino do inseto. E lá no intestino, ela se transforma na forma promastigota. Essa forma promastigota, ela se multiplica e migra para o aparelho sugador do inseto. Quando o mosquito infectado ele pica outro hospedeiro, nós temos a introdução dessas formas promastigotas dentro da corrente sanguínea ou na pele da pessoa ou do animal. E ali ela acaba sendo fagocitada por células do sistema imune, como macrófagos, células dendríticas e outras células fagocíticas. Dentro dessas células, as formas promastigotas elas vão retornar à sua forma mastigota e irão iniciar um processo de multiplicação, destruindo as células hospedeiras. E também nós temos um processo de espalhamento dessas formas amastigotas para outras células do sistema fagocítico mononuclear. Esse processo todo pode levar ao desenvolvimento de diversas manifestações clínicas associadas à leishmaniose. E é importante saber que a forma que a doença vai se manifestar, ela vai depender da espécie do parasita que está envolvido naquele processo de infecção e a resposta imune do hospedeiro. As manifestações clínicas da leishmaniose, ela pode ser dividida em dois grandes grupos: a leishmaniose tegumentar e a leishmaniose visceral. Vamos entender como cada uma delas funciona agora. A leishmaniose tegumentar, ela afeta a pele e as mucosas, causando lesões que podem ser únicas, múltiplas, disseminadas ou difusas. Essas lesões na pele, geralmente elas apresentam um aspecto de úlceras, com bordas elevadas e fundo granuloso, sendo, na maioria das vezes, indolores. Já quando nós falamos de lesões na mucosa, nós temos o aparecimento principalmente de lesões no nariz, na boca e na garganta. No nariz, é comum que ocorra entupimento, sangramento, coriza, crostas e feridas. Quando falamos de garganta, os sintomas incluem dor ao engolir, rouquidão e tosse. No Brasil, nós temos 7 espécies de leishmanias que são associadas à leishmaniose tegumentar. Dentre elas, as mais importantes são leishmaniose amazonensis, encontrada nos estados da Amazônia Legal, como Amazonas, Pará, Rondônia, Tocantins, Maranhão, e outros estados como Bahia, Minas Gerais, São Paulo, Goiás e Paraná. Temos também Leishmania guianensis, que essa é presente principalmente na região norte, incluindo Acre, Amapá, Roraima, Amazonas e Pará, e também na Guiana. E também temos, como a principal e mais relevante, não só no Brasil, como na América Latina como um todo, a Leishmania brasiliensis. Ela é distribuída amplamente na América Latina, estando presente desde a América Central até o norte da Argentina. No Brasil, ela está presente em todo o território nacional. Agora, quando nós falamos de leishmaniose visceral,
Ela é também conhecida como calazar e é a forma mais grave da doença, com alta taxa de mortalidade se não for tratada adequadamente. Ela trata-se de uma doença infecciosa sistêmica, cujos principais sintomas vão incluir febre de longa duração, aumento do fígado e do baço, perda de peso, fraqueza, redução da força muscular e anemia. No Brasil, o principal parasita responsável pela leishmaniose visceral é a Leishmania infanto, sendo que essa forma da doença ela vai exigir uma atenção especial, dado o seu impacto potencialmente fatal se não for diagnosticada e tratada a tempo. As leishmanioses preocupam o mundo e estão presentes em mais de 98 países, com maior incidência em regiões tropicais e subtropicais. Estima-se que cerca de 1 bilhão de pessoas vivam em áreas de riscos, com mais de 1 milhão de novos casos e entre 20 a 30 mil mortes registradas anualmente. No Brasil, a situação não é diferente e segue sendo motivo de atenção. O país é considerado uma área endêmica, com aproximadamente 15 mil novos casos anuais sendo registrados, sendo a maioria deles de leishmaniose tegumentar. A região amazônica, em especial, ela apresenta uma elevada taxa de incidência, resultado de combinações de fatores ambientais, sociais e econômicos. Em 2023, somente no estado do Pará, foram registrados 2.374 novos casos de leishmaniose tegumentar e 106 casos de leishmaniose visceral. É importante lembrar que esses números eles podem ser subestimados. Em muitas regiões, temos a falta de infraestrutura adequada para o diagnóstico e registro de casos, o que dificulta os dados precisos, escondendo, possivelmente, a verdadeira extensão do problema enfrentado. Como é tratada a leishmaniose atualmente? O tratamento clássico envolve o uso de 5 principais medicamentos: os antimônias pentavalentes, a anfotericina B e sua forma lipossômica, a mitefosina, a paramomicina e a pentamidina. Curiosamente, com exceção dos antimoniais, os outros medicamentos não foram originalmente desenvolvidos com o propósito de combater a leishmaniose. Os antimônias pentavalentes, elas são consideradas a primeira escolha quando nós falamos em tratar todas as formas da doença. Administrada por via intramuscular ou intravenosa, elas foram desenvolvidas para substituir os antimônias trivalentes, que já foram utilizados no Brasil em 1912 como principal tratamento e como primeiro tratamento eficaz contra a leishmaniose. Atualmente, nós temos 2 complexos antimoniais pentavalentes disponíveis comercialmente, sendo que o antimionato de megumina, o glucantime, é o medicamento mais utilizado no Brasil. Embora os tratamentos sejam eficazes, o uso de antimônias ele está associado a uma série de efeitos adversos, como dor abdominal, náusea, vômito, diarreia, dor de cabeça, entre outros. Além disso, o tratamento com esse medicamento é de longa duração e geralmente exige uma internação hospitalar do paciente devido à sua aplicação ser feita de forma intramuscular ou intravenosa. Já a anfotericina B, que é outro medicamento utilizado para o tratamento da leishmaniose, apresenta limitações devido às suas características físico-químicas. Como ela possui uma baixa disponibilidade oral, ela só pode ser administrada por via intravenosa. Além disso, ela tem diversos efeitos adversos, como por exemplo, a febre alta, os calafrios e insuficiência renal. Grande parte desses problemas relatados anteriormente, elas foram parcialmente resolvidos com o desenvolvimento de sua formulação lipossômica, que é altamente eficaz no tratamento das formas de infecções de leishmania. Entretanto, essa formulação lipossômica ela tem um alto custo, o que por muitas vezes limita a sua aquisição e seu acesso por populações de baixa renda. Outro medicamento utilizado no tratamento da leishmaniose é a mitefosina, que ela foi originalmente desenvolvida para tratar câncer, ou seja, um agente antitumoral. Ela é o único medicamento atualmente disponível que pode ser administrado por via oral, mas ela apresenta algumas limitações significativas. Dentre os seus efeitos adversos, nós temos nefrotoxicidade e hepatotoxicidade, além de causar danos ao sistema gastrointestinal. Isso limita o seu uso tanto em mulheres grávidas quanto em crianças.
Além disso, é observado um crescente aumento na taxa de falhas terapêuticas e a resistência de parasito a esse medicamento, bem como outros medicamentos utilizados no tratamento. Outro tratamento disponível é a paramomicina, um antibiótico aminoglicosídico, o qual pode ser utilizado tanto por via intramuscular ou como tratamento tópico em caso de leishmaniose cutânea. Entre os efeitos adversos mais comuns da paramomicina estão nefrotoxicidade, ototoxicidade e hepatotoxicidade. A petamidina também é outro medicamento utilizado como segunda linha de tratamento contra a leishmaniose, entretanto, ela tem uma baixa eficiência e a sua aplicação ela acontece somente, assim como outros casos descritos anteriormente, somente por via intramuscular ou intravenosa, o que pode diminuir a adesão dos pacientes a esses tratamentos. Diante de todas essas limitações que foram apresentadas, torna-se cada vez mais urgente o investimento em pesquisa para o desenvolvimento de substâncias menos tóxicas, mais acessíveis e eficazes no tratamento de leishmaniose, tanto para humanos quanto para animais. Nesse contexto, os produtos naturais de origem vegetal ele vem se destacando como uma alternativa promissora. Diversas pesquisas têm demonstrado o potencial uso de plantas medicinais para o tratamento de novos agentes leishmanicidas. A floresta amazônica apresenta uma grande diversidade de plantas, e muitas delas são plantas medicinais, as quais diversos estudos apontam para o potencial terapêutico dessas plantas no combate de doenças negligenciadas, como é o caso da leishmaniose. O potencial terapêutico dessas plantas amazônicas está relacionado à presença de compostos químicos biologicamente ativos, como é o caso de terpenoides, quinolonas, flavonoides, alcaloides, glicosídeos, chalconas, terpenos, sesquiterpenos, lactonas, entre outras substâncias, as quais oferecem uma base sólida para o desenvolvimento de novos tratamentos inovadores, eficazes e sustentáveis. Diante disso, o meu projeto visa estudar, analisar, isolar e extrair moléculas bioativas e extratos de plantas da Amazônia com potencial biotecnológico comprovado in vitro, avaliando seu potencial imunomodulador, leishmanicida e citotóxico. Para isso, serão coletadas plantas da região oeste do Pará, seguindo as diretrizes da Convenção da Biodiversidade e políticas regulatórias brasileiras. Após a coleta, as plantas serão secas e processadas para a obtenção de extratos brutos, os quais serão utilizados para processos de fracionamento e isolamento de substâncias químicas. Esses extratos, frações e as substâncias químicas isoladas serão analisadas por técnicas avançadas como cromatografia líquida de alta eficiência acoplada à espectrometria de massas, cromatografia gasosa acoplada à espectrometria de massas e ressonância magnética nuclear. As substâncias obtidas serão submetidas a testes laboratoriais in vitro para avaliar sua atividade anti-leishmania, seu potencial imunomodulador e sua citotoxicidade em cultura de células. As amostras mais promissoras serão analisadas em modelo animal para verificar o seu potencial terapêutico. O projeto está sendo desenvolvido em parceria com o Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia, no âmbito do programa Prospecção de Biocompostos Amazônicos, com potencial ação contra agentes infecciosos emergentes e ou resistentes para a obtenção de produtos farmacêuticos. Contamos com a colaboração de diversos pesquisadores de diferentes centros de pesquisa, incluindo a Universidade Federal do Pará e a Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre. Nosso objetivo final é desenvolver um medicamento eficaz para o tratamento da leishmaniose, contribuindo para a saúde pública e também para a valorização da biodiversidade amazônica e dos seus povos. Com esse projeto, nós damos um passo importante na direção de soluções inovadoras e sustentáveis para um problema que afeta tantas pessoas mundo afora. Muito obrigado por nos acompanhar. Até a próxima.